Boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa noite. A gente sabe que este é um momento extremamente importante para o setor de apostas no Brasil. Estamos vivendo uma fase de transformação regulatória, de amadurecimento do mercado e de construção de um novo ecossistema para a indústria. Nesse contexto, momentos de diálogo e troca de conhecimento tornam-se ainda mais importantes. A indústria de iGame evoluiu rapidamente e a cooperação entre operadores, fornecedores, especialistas e reguladores é fundamental para garantir que esse crescimento aconteça de forma estruturada, responsável e sustentável. E é exatamente nesse cenário que surge o tema da nossa conversa hoje. A consulta pública número 001 de 2026, publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, coloca em debate um ponto central para o desenvolvimento do mercado regulado no Brasil: o reconhecimento da capacidade técnica e operacional de fornecedores no setor de apostas. A minuta da portaria publicada para contribuições sugere que serão submetidos os provedores de sistemas de apostas, que são aqueles provedores que muitas vezes a gente chama de provedor do PAN, de provedores de plataforma de apostas, que são os provedores de apostas esportivas, provedores de jogos online, provedores de serviços de identificação de clientes, os QIC, e provedores de dados de apostas esportivas. Por isso, entendemos que este é um momento muito oportuno para reunir especialistas e discutir os possíveis caminhos e os impactos dessa consulta pública. Antes de avançarmos para o debate, permitam-me fazer uma breve apresentação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Walter Delfraro Júnior, ah, sou diretor de assuntos regulatórios da Oddsgate e terei o prazer de moderar esse painel. O meu histórico profissional: eu passei pela GLI e estou na indústria desde 2004. A Oddsgate é uma empresa de tecnologia B2B para iGaming, fundada em 2022 por profissionais com décadas de experiência na indústria, com um objetivo muito claro: desenvolver plataformas inteligentes que permitam aos operadores crescer de forma sustentável, segura e eficiente. A Oddsgate é uma empresa de tecnologia B2B para iGaming. Nós desenvolvemos soluções completas para cassinos, sportsbook, jogos online, sistemas de agregador, com tecnologia escalável e capaz de atender às exigências de mercados regulados. Hoje, a infraestrutura da Oddsgate ultrapassa 5 bilhões de apostas e conta com milhões de jogadores ativos em diferentes mercados. Nós processamos também mais de 24 milhões em depósitos por mês e mantemos em 99,99 nosso uptime, e nossa infraestrutura é capaz de lidar com mais de 5 mil transações por segundo, garantindo operações estáveis e em tempo real. Um dos pilares da Oddsgate é a promoção do jogo responsável, sempre com muita atenção à segurança e à conformidade regulatória. Isso não fica só no discurso, também aparece nas certificações e licenças que nós já temos, como, por exemplo, GLI 19, GLI 31, além das certificações frente às portarias publicadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que garantem padrões elevados de proteção ao jogador, integridade operacional e alinhamento às exigências regulatórias do setor. Um dos nossos maiores desafios é manter nossos clientes à frente do tempo, sem comprometer a responsabilidade regulatória. Nos últimos anos, temos também reforçado a nossa presença em mercados estratégicos, especialmente o Brasil e a América Latina. Como parte dessa estratégia, auxiliamos nossos clientes desde o início do processo de regulamentação, e abrimos recentemente um escritório aqui em São Paulo, o que nos permite estar ainda mais próximos dos nossos clientes, operadores, e compreender melhor a dinâmica local do mercado e acompanhar de perto a evolução do ambiente regulatório brasileiro. Reunimos também uma equipe nativa, como, por exemplo, eu, e que seja capaz de compreender e, e,
traduzir as particularidades desse mercado. Todos esses pontos refletem uma compreensão clara de que o Brasil não é apenas um mercado muito relevante, mas é um dos principais polos de crescimento da indústria global de iGaming nos próximos anos. E foi exatamente pensando na importância deste momento para o setor que decidimos organizar este webinar. Para discutir os principais pontos desta consulta pública e os impactos que ela pode trazer para o mercado, reunimos hoje um grupo de especialistas com ampla experiência no setor. Nós temos aqui um provedor de jogos, um de QIC, um advogado e um operador, além de mim, representando um provedor de plataforma. Antes de entrarmos diretamente na discussão, vale a pena contextualizar o momento do setor, o momento que o nosso setor está vivendo. O mercado de apostas no Brasil atravessa uma fase extremamente importante. Nós temos a oportunidade de fazer parte e assistir à consolidação do mercado, do ambiente regulado. Desde o ano passado, apoiamos e vemos a adaptação de operadores, e agora temos a grande oportunidade de participar da estruturação da regulamentação dos fornecedores, as novas exigências legais, fundamentando a construção de um ecossistema mais estruturado para a indústria. Nesse cenário, a Consulta Pública 001 de 2026, publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, surge como um passo relevante nesse processo, ao colocar em debate o reconhecimento da capacidade técnica e operacional dos fornecedores no mercado regulado de aposta. Temos o prazer de contar com a participação de Simone Vicentini, sócia fundadora da Vicentini Advogado, ex-secretária adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, uma grande especialista em iGaming no mercado brasileiro. Simone, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco essa noite. Fabiola Jäger, CEO e cofundadora da Caleta Game, uma empresa brasileira reconhecida no desenvolvimento de jogos. A Fabiola também é especialista em game design e modelagem matemática. E a Caleta tem uma atuação estratégica no mercado Latam. Fabiola, também muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Fred Justo, diretor de PLD e integridade da Legítimos, com ampla experiência em compliance e na prevenção à lavagem de dinheiro. O Fred também integrou a equipe da SPA e foi o principal responsável pela portaria 1143, que trata de lavagem de dinheiro. O Fred também é membro do Comitê de Jogo Limpo do Comitê Olímpico do Brasil. Fred, brigadão por estar aqui com a gente. E não menos importante, por último, Hugo Baumgartner, CBO do Grupo Sports Game Brasil, responsável pelas marcas Esportes da Sorte e OneBet. O Hugo tem mais de 28 anos de experiência na indústria de jogos, é também especialista em parcerias estratégicas, M&A e expansão de negócios no mercado de apostas. A ideia deste encontro é promover uma conversa aberta, trazendo diferentes perspectivas sobre os desafios e as oportunidades que surgem neste novo cenário regulatório. Ao longo do webinar, vamos explorar temas como a estrutura da autorização de fornecedores, as exigências operacionais do novo mercado regulado e os possíveis impactos dessa consulta pública para os operadores e todo o ecossistema da indústria. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, a toda a audiência e pelo interesse em participar com a gente dessa discussão. Então, sem mais demora, vamos dar início ao nosso debate. Eu abro agora para cada um de vocês fazerem as suas considerações iniciais. Se faltou alguma coisa na apresentação, sintam-se à vontade para complementar, falar um pouco da empresa que cada um de vocês representam. Vamos lá, fica a critério de vocês. Bom, boa noite, vou iniciar então. Quero agradecer ao Oddsgate, aqui da pessoa do Walter, o convite para esse bate-papo tão importante nesse momento decisivo do nosso mercado. E agradecer aqui, é um prazer participar ao lado de amigos, queridos e brilhantes profissionais.
Eu compus a SPA juntamente com o Fred lá no início, a gente trabalhou bastante na regulamentação, inclusive no credenciamento dos laboratórios, e hoje eu trabalho no meu escritório, Vicentini Advogados, que eu fundei, prestando assessoria a operadores, a fornecedores, toda essa parte de conformidade. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiola, da Caleta Gaming. Não sou tão dinossauro na área quanto o Hugo, né? Estou há 16 anos aí na indústria de gaming, com a minha empresa Caleta já desde 2013, então cerca de 12 anos e meio, 13 quase, que a Caleta foi constituída. Desde então, nós construímos mais de 150 jogos em 10 categorias distintas, e desde que foi regulamentado o mercado do Brasil, estamos focando bastante nisso, atendendo todos os requisitos técnicos, e o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre como isso nos afetou, o quão isso foi benéfico também, e o que a gente espera para um futuro aqui. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Eu queria, em nome da Legítimos, agradecer ao Walter e ao Oddsgate pelo convite, parabenizar pela iniciativa, num momento importante para o nosso mercado. Saúdo também aos que compõem esse evento importante, amigos queridos, parceiros com quem aprendo, Simone, parceira da época ainda de SPA, Valtinho, não consigo nem chamar de Walter, é Valtinho, amigo querido. Hugo, Fabiola também, prazer falar com vocês. Eu ocupo hoje a posição aqui, como o Walter disse, de diretor de PLD e Integridade na Legítimos. A Legítimos é uma empresa que surgiu para o mercado de apostas juntamente com a regulação, né, praticamente com a regulação. Hoje é uma empresa que tem praticamente 70% do mercado de KYC, né, em número de marcas, uma empresa que vem crescendo, né, vem conquistando espaço, chegando aos maiores operadores hoje regulados pelo Brasil, e além do KYC também tem outros produtos, entre eles o PLD. Antes de eu chegar a Legítimos, eu fui regulador, né, ocupei o cargo de coordenador geral de PLD na SPA. A gente chegou antes ainda de criar a SPA, fomos para criar a SPA, né, Simone? E antes ainda, e aí eu quero dar o parabéns aqui ao Walter, porque eu sei qual é a tensão de iniciar um evento ao vivo, porque durante 20 anos eu fui repórter e apresentador na TV Globo. Eu sei como que você começou direitinho aqui, quando rodou a vinheta você já começou, Walter, olha, você sairia também um bom âncora, viu? E eu me coloco à disposição. Me coloco à disposição hoje para debater aqui, espero poder contribuir com um bom debate. Pessoal, boa noite. Walter, mais uma vez agradeço aí pelo convite. Sempre um prazer falar com você. Pessoal do Oddsgate sempre muito pensando no bem da indústria, né? Eu acho que é um dos papéis aí nosso, como não só como operadores, mas como provedores também, é entender e promover o debate para que a gente possa poder trocar essa ideia e entender melhor como vai ser esse processo da regulação B2B nesse momento. Walter, na sua introdução, você só esqueceu de falar que nós temos uma terceira marca chamada Loto também. Então, é Esportes da Sorte, Onabet e Loto. Prazer falar com vocês, estou à disposição aqui para a gente bater um papo. Obrigado. Perfeito, pessoal. Eu aproveito também para convidar a todos que estão aí a participar desse webinar. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário ao longo da nossa discussão, por favor, podem deixar no chat e no final a gente vai tentar trazer alguma dessas perguntas para a discussão, tá? Vamos lá, então vamos iniciar. Como eu já falei, pessoal, a ideia... Terão algumas perguntas direcionadas, mas a ideia é um bate-papo para a gente poder mostrar o momento atual, onde a gente está, a importância dessa portaria que será publicada, né, para o reconhecimento de provedores, qualquer outro assunto que seja relevante e que vier à tona, né? Então, a gente vai começar olhando o impacto da consulta pública 001 de 2026.
né? Este marco regulatório, ele busca estabelecer critérios objetivos para reconhecer a capacidade técnica e operacional dos provedores da indústria de jogo. Mais do que uma norma, ele trata de um novo padrão competitivo que pode transformar o ecossistema de apostas no Brasil. A gente vai ver nesse primeiro bloco várias perspectivas, jurídica, técnica, operacional, para a gente poder entender esse cenário e como ele pode moldar o futuro do mercado. A primeira pergunta eu vou fazer para Simone. Com base na sua experiência ali na SPA, qual é a lógica regulatória por trás dessa consulta pública? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é um grande avanço, mas acho que a lógica principal é ampliar realmente o foco da regulação, porque deixa-se de olhar exclusivamente para o operador para considerar toda a cadeia de fornecimento, que, na verdade, eles não são meros acessórios, né? São parceiros de infraestrutura crítica. E até aqui o modelo brasileiro ele foi estruturado com base no operador, até em decorrência do pouco tempo que se tinha, da urgência de iniciar realmente o mercado regulado, e com a exigência de certificação, mas sem uma regulação direta de fornecedores. Então, por tudo isso que a efetivação dessa regulamentação da cadeia B2B é extremamente relevante, importante, é um grande avanço, porque ela incorpora mecanismos de supervisão sobre os agentes que, na verdade, viabilizam, né, a operação. Isso impacta diretamente na integridade do jogo, na confiabilidade dos resultados, na própria segurança das operações. E eu penso que o avanço em termos de qualificação mesmo do mercado, isso redefine completamente o padrão competitivo. Então, quem não se adequar não vai conseguir se manter, se estabelecer no mercado brasileiro. Então, acho que realmente o foco principal é essa qualificação, além, obviamente, do combate ao mercado ilegal, mas essa redefinição mesmo do padrão, gerando maior segurança jurídica. Enfim, isso vai tornar a nossa regulamentação, que já é muito bem vista, vai tornar ainda mais segura e, enfim, acho que é isso, é um momento extremamente importante, essa discussão é muito importante. Eu me lembro que há 2 anos, eu acho que deve estar fazendo exatamente isso que nós nos conhecemos, Simone, há 2 anos já se falava nessa possibilidade, nessa necessidade. 3 anos, Walter, foi 2003. Sim. Jesus. Então, há 3 anos já se falava nessa necessidade, né? E, como a gente sempre fala, a regulamentação ela é orgânica. Chegou agora a hora, o momento de fazer isso, né? Fabiola, vai para você agora, vamos lá. Como esses critérios técnicos que possivelmente serão trazidos pode impactar o desenvolvimento dos jogos? Se é que tem algum impacto, como que você, como uma provedora de jogos, vê isso? Bom, eu espero que eles não alterem a maneira, os requisitos técnicos dos jogos que já estão lá na portaria 1207, porque isso implicaria numa recertificação de tudo novamente. Então, a gente acredita que essa parte não deveria ser alterada, apesar que tem, sim, algumas ressalvas ali de alguns pontos que tem técnicos lá quanto ao desenvolvimento do jogo, por exemplo, não pode ter prêmios misteriosos, e sendo que, assim, prêmios misteriosos obedecem à aleatoriedade. Então, essa é uma das questões que eu vejo, assim, que não tem por que estar lá. Afinal, a não previsibilidade de um jogo é o que deixa ele bastante atrativo. Também tem outras questões lá na 1207 que falam de, por exemplo, que a probabilidade de ganhar o maior prêmio ela tem que sair em, pelo menos, acho que são 100 milhões de jogadas, ou 10 milhões de jogadas, algo assim, não lembro. E aí fala lá que tem que garantir que sai, mas se o jogo é aleatório, você não consegue garantir, sabe? Então, tem vários ajustes lá que eu acredito que seriam benéficos para todo mundo, ou talvez explicá-los de uma maneira mais clara. Questão também do autoplay, que alguns game providers fizeram de um jeito, outros fizeram de outro, depois a gente recebeu, nós aqui da Caleta, por exemplo, uma notificação que deveríamos alterar para que os jogos pudessem permanecer no ar, nós fizemos a alteração, foi um contratempo, assim, que a gente percebeu, que foi devido também ao amadurecimento da indústria nesse 1 ano e tanto que já teve ali de regulamentação,
pelo fato dos laboratórios também terem entendimento distintos da portaria. E aí, isso para a gente foi também, como a gente trabalhou com 2, 3 laboratórios ao mesmo tempo, cada um tinha um entendimento, e acredito que isso também é um ponto de melhoria, assim, todo mundo tem que ter o mesmo entendimento, senão não fica claro. Mas, na parte da consulta pública ali, o que eu li, eu vi que também enquadraram um provedor de jogos como se fosse, por exemplo, provedores que faz jogos online, como a Caleta, por exemplo, agregadores e estúdios de jogo ao vivo, colocaram num bolo só. E, para mim, isso não é assim, sabe? Porque cada um faz uma coisa distinta, portanto, deveriam ter obrigações, né, requisitos distintos. Um provedor de jogo é quem faz somente jogo, digamos assim. O agregador, ele agrega jogos de diversas empresas, então é outro tipo de compliance. E um estúdio de jogo ao vivo, confesso que não entendo muito, porque a gente não faz esse tipo de serviço, mas acredito que envolve N outras empresas e fornecedores para que isso seja possível de produzir live. Então, acho que essa parte, assim, é uma das questões que a gente vai colocar ali na consulta pública para destrinchar quem faz o quê, e cada um tem que ter um tipo de licença, digamos assim, né? Acredito que sim, essa regulamentação dos fornecedores B2B vai incentivar ainda mais a governança, a segurança, a seriedade, né, de todas as empresas, todas envolvidas do ecossistema. Toda essa parte de compliance, ela é, sim, extremamente importante, mas a gente espera que isso não gere um excesso de burocracia, porque se a gente for ver hoje, já tem bastante parte burocrática e técnica envolvida para quem fornece jogo, para os operadores também, porque para conectar o operador com os provedores de jogos, precisa-se de um branded report, e esse branded report tem que ser emitido por um laboratório de certificação. Então, tudo que a gente quer fornecer para o operador passa por um intermediário, esse intermediário às vezes demora, e aí a gente fica nessa, sabe? O Hugo sabe do que eu estou falando aqui, porque eventualmente um cliente quer colocar os nossos jogos no ar, e a gente tem os jogos certificados, tudo pronto, no nosso entendimento, como funciona em outras jurisdições, seria apertar um botão, tá lá, tá conectado, já está integrado, e vai, mas não, precisa desse papel que tem que pedir para a GLI, depois tem que subir no sistema, e enfim, acho que toda essa burocracia, uma vez tendo a licença dos B2Bs, ela pode ser revista para que o processo todo seja mais fluido, né, e consequentemente mais benéfico, mais lucrativo, digamos assim, porque toda essa lentidão hoje atrasa, né, atrasa todos os investimentos que foram feitos por todas as partes. E muitos investidores que vieram para o Brasil vieram com uma promessa ali de um retorno esperado, e de repente as coisas mudam e não é mais assim, o imposto é outro e tudo mais. Então acho que tem alguns ajustes sim para a gente fazer ao longo do caminho, e no que a gente puder contribuir para tudo isso, estamos à disposição. Perfeito. Eu assim, com a minha experiência, eu imagino que essa nova portaria que vai reconhecer não mexe em nada na 1207. Ela não vai tratar tecnicamente dos requerimentos técnicos para jogo, né? Acho também que pode ser uma forma de facilitar muitos dos pontos que você colocou. Porque, por exemplo, a gente pega o Branded Report como um exemplo. Eu me lembro que ele foi criado porque a Secretaria de Prêmios e Apostas entende que ela não tem nenhuma relação com o provedor de jogo. A relação dela é com o operador. É uma forma dela garantir que esse operador realmente contratou um jogo daquele provedor. Então, a partir do momento que agora ela começa a desenvolver uma relação com provedores, eu acho que muita coisa vai ser revisada e vai até diminuir o trabalho da própria secretaria. Eu enxergo dessa forma, né? Eu imagino que vem num momento certo. Eu acho que tudo tem o seu momento para poder
chegar a hora de fazer, não adiantava naquele primeiro momento querer fazer tudo de uma vez, porque não teria gente, não teria tempo, né? Então, eu acho que vai se ajustando para poder complementar e melhorar esse processo. Hugo, na sua visão, de que forma a autorização formal de provedores pode fortalecer a segurança e a credibilidade do mercado de apostas? Walter, eu acho que essa regulamentação e a própria as leis, né, é viva, né? Ela vai se modificando, vai melhorando, vai se amadurecendo. Então, eu acho que realmente é parte do processo e eu entendo que é sempre de uma maneira positiva. Simone deu uma visão bastante técnica com relação a essa portaria ou essa consulta pública, e eu vou mais para um lado mais prático. Eu imagino que a SPA, no seu papel, tem como um dos principais objetivos combater o jogo ilegal hoje no Brasil. E ela já identificou algumas ferramentas importantes que tem na sua mão, no seu poder. Uma é o Pix, né, que eu acho que isso já está, de alguma forma, já foi entendido, já está sendo conversado junto ao Banco Central, e, sinceramente, conversando com vários colegas em diversos eventos, mundo afora, quando eu digo que nós temos essa ferramenta na mão, eles ficam absolutamente surpreendidos, e ainda mais onde 100% dos nossos depósitos são via Pix. Não temos dinheiro, não temos cartão de crédito, não temos nada disso. Então, realmente, é uma grande vantagem que nós temos. E agora, a regulação B2B vem só a fortalecer essa cadeia e essa, como eu posso dizer, essa força regulatória do Brasil. Isso só vem a dar mais força ainda para a própria regulamentação do Brasil. Diferentemente da Caleta, que nasceu no Brasil, é genuinamente brasileira, e já está com todos os... Eu não tenho dúvida que a Caleta já está com todos os papéis prontos. Tem muitas empresas internacionais que ainda não... que talvez ainda não sintam 100% de segurança e ainda não resolveram vir ao Brasil. Por razões diversas, por razões própria regulatória ou decisão da própria diretoria, ou por questões mais técnicas, enfim, não importa. Mas existe aí, pelo menos eu calculo, 30% dos fornecedores, pouco mais talvez, que ainda não resolveram vir para o Brasil. E isso, de uma maneira, para nós, operadores, dificulta muito, porque você acaba não tendo uma representatividade no Brasil, você não tem uma empresa no Brasil, você acaba tendo que pagar alguns fornecedores fora do Brasil, o que gera uma série de não transtornos, mas dificuldades. Então, com essa regulamentação, eu enxergo que, além da própria SPA poder identificar quem é quem, poder fazer com que, obviamente, todos os fornecedores estejam no Brasil, contrate gente no Brasil, pague impostos no Brasil, também conheça um a um e saber quem é quem, com o objetivo de poder separar o joio do trigo. Quem fornece para nós regulados, fornece para nós regulados, e quem toma a decisão de não vir ao Brasil, de não se adaptar, enfim, é decisão do provedor e que vá no caminho dele para onde ele quiser. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que só vem acrescentar e ainda mais amadurecer a nossa regulamentação, que dia a dia vem aí melhorando. Perfeito. Eu acho que um ponto também importante é que, a partir do momento que a SPA tem esse contato com o provedor, ela vai poder cobrar mais efetivamente que esses provedores somente forneçam os seus serviços para o mercado regulamentado. Vai bem de encontro com o que você falou, Hugo. A gente vai fechando cada vez mais o cerco para o mercado ilegal. Eu acho que é uma utopia a gente pensar que o mercado ilegal vai acabar. Mas a gente tem que dificultar cada vez mais a existência dele. Eu sempre digo, eu acho que eles têm que viver na corda bamba. Eles têm que sempre dormir pensando que no dia seguinte pode ser que eles não acordem no ar, né? Ou não acordem
operando, né? Simone, como o modelo proposto fortalece a autorização e a qualificação de provedores? Bom, primeiro, com relação à autorização, não é uma licença puramente, como modelos de outros países. O modelo usado, proposto na consulta, ele é bem similar à habilitação, ao credenciamento mesmo dos laboratórios. Então, não existe um pagamento de outorga. E aí, assim, eu vou evitar o juridiquês, mas tem algumas diferenças em relação ao próprio ato administrativo, a força dele. Por exemplo, para você descredenciar uma empresa é mais fácil do que num processo, é mais rápido, talvez, já aconteceu, inclusive, descredenciamento de laboratórios. Então, algumas pessoas pensam que talvez fosse ideal ter um modelo de autorização com outorgas, mas também tem esse outro lado positivo de ser um credenciamento que também facilita o descredenciamento. Tem 2 pontos interessantes para destacar lá na minuta que está em consulta. Um que estabelece, inclusive, uma obrigação dos fornecedores credenciados de comunicar ao regulador qualquer irregularidade que o próprio operador que o contrata, ele tem essa obrigação. Isso eu achei muito interessante, porque isso ainda aumenta ainda mais a segurança jurídica, a conformidade do mercado como um todo. E um outro ponto interessante, não adianta você ser criativo, pegar o contrato, mudar de nome, eu estou contratando aqui um provedor de plataforma, do que for, eu vou colocar um outro nome aqui, não adianta querer dar nó na regulamentação. E com relação à qualificação, esses fornecedores vão passar pelo praticamente o mesmo processo que os operadores passaram em termos de quantidade de documentos, de robustez, porque vocês notem que a portaria que está em consulta, ela juntou coisas da 300 com requisitos da 827. Eu até acho que algumas certidões, por exemplo, da justiça, algumas coisas poderiam até ser um pouco reduzidas, até para diminuir o tempo de análise, mas também faltam outros pontos, por exemplo, não tem nada de qualificação econômico-financeira ali, acho pelo menos um balanço, ver se a empresa é robusta. Então, assim, alguns pontos eu acho que merecem destaque, mas eu gostei muito da estrutura da portaria, ela é bem robusta, e isso vai exigir que todo mundo apresente não só uma documentação íntegra, completa, mas até tem lá um prazo de transição de 6 meses, então o operador, para ele conseguir passar nesse processo, vai ser similar ao que os operadores passaram. Tem que apresentar a documentação completa, porque se findar o prazo de transição, você não tiver conseguido autorização, você vai ter um prazo, você vai ter que parar de prestar serviço. Então, é muito importante que as empresas se preparem desde já com os requisitos, já comecem a verificar tudo que precisa adequar para poder atender. E com relação à qualificação, sem dúvida, porque só os qualificados é que vão permanecer. Você até pode conseguir uma autorização apresentando uma bela documentação, mas se no decorrer da sua atuação você não mantiver esse requisito de conformidade, você não vai permanecer. Então, a qualificação do mercado é um ganho gigantesco aí. Então, eu vejo tudo como muito positivo nessa minuta que está em consulta, que a gente espera que para o segundo semestre já comece a acontecer todo esse período de transição aí, de regulamentação dos operadores. Perfeito. Quais ajustes você considera necessários para que essa relação, o operador-fornecedor, seja transparente e sustentável? Você está mute, você está mutado. Está mutado. Perdão. Eu acho, Walter, que ainda muita coisa vai mudar, né, ainda nesse texto. Obviamente, eu entendo que, como bem a Simone disse, eu acho que realmente precisaria dar um pouco mais de robustez a isso tudo, no sentido de, muito bem, vou ser compliant com tudo que está ali, vou entregar todos os documentos, mas eu acho que precisa dar um passo a mais e poder realmente mostrar não só a idoneidade, mas também um pouco mais de documentação, se tem capital social, enfim, uma série de coisas para poder se sustentar dentro do mercado. Tanto nós, operadores, o fizemos, e eu acho que também os provedores, de alguma forma, têm que fazer também. Então, assim, eu acredito que isso vai mudar bastante ainda, mas, sinceramente, Walter, a gente está aqui para se adaptar a qualquer coisa que a SPA disser, a gente está bem... Obviamente, a gente vai dar a nossa contribuição, a Carol, que é a nossa head de compliance, também já está ali
fazendo o nosso texto, mas eu acho que basicamente eu não mudaria muita coisa. Se não entrar muito na parte técnica e de certificação de jogos, como a Fabíola disse, para recertificar tudo, eu acho que a gente vai estar num bom caminho aí. Eu acho que, nesse momento, eu acho que é só um pouco mais de robustez e na parte financeira dos provedores. Não, eu acho que não faz nenhum sentido, no momento que está fazendo esse reconhecimento de provedores, alterar a parte de requerimentos técnicos. Eu acho que não cabe, e acho que essa parte de requerimentos técnicos ela está muito bem feita, né? Obviamente, como a Fabíola trouxe ali na primeira questão, existem coisas que são ajustadas, né? Mas eu entendo que essa portaria, não sei que número ela vem, né, mas que ela não vai trazer nenhum movimento desse tipo. Nesse sentido, Fabíola, você acha que essa regulação ela cria barreiras ou incentiva a inovação? Fred, se você quiser fazer qualquer interrupção aí, você ainda não está envolvido aqui, fica à vontade, tá? Depois da Fabíola eu falo alguma coisinha aqui. Tá bom. Bom, para atingir a inovação sempre tem umas barreiras no meio, né? Então, a gente acredita, como o Hugo pontuou, o fato da Caleta ser uma empresa brasileira, a gente tem uma vantagem competitiva nessa questão de compliance, digamos assim, a gente já tem o CNPJ desde 2014, tem conta bancária desde 2015, então, assim, a gente, vamos dizer, sai na frente nesse quesito, mas não acho que dá para engessar muito também, porque senão as empresas gringas, que são a grande maioria, ninguém vai ficar, né? Agora, o básico, sim, tem que ter um CNPJ no Brasil, tem que ter uma conta bancária, tem que ter um representante no Brasil, um sócio brasileiro, eventualmente, essa parte, eu acho que cabe à SPA de definir, né, mas contribuir com o imposto no Brasil a questão, é importante, né? Gerar senão, emprego, né? Gerar imposto gerar no Brasil. E a operação em si, estou olhando do meu lado, a operação em si, eu que estou frente a frente com todos os provedores, facilita muito a vida. Sim. Não ter alguém, talvez, aqui, que entenda da parte fiscal, digamos assim, é importante, que entenda os impostos, isso a gente sofre bastante, assim, com operadores estrangeiros, para a gente já é difícil nosso sistema tributário entender, né? Então tem PIS, tem CONFINS, tem ISS, IRPJ, CSL, um monte de coisa, e quando a gente tenta explicar isso para eles, não entendem, porque, por exemplo, a jurisdição de Malta, você paga o VAT lá, é 18%, os Estados Unidos é por estado, é muito diferente. Então, essa complexidade tem que ficar clara, assim, talvez fazer uma cartilha de explicação desses impostos seria interessante, e no meu entendimento também definir, porque hoje o Gaming Tax, que era 12 passou para 13, né, e depois nos próximos anos muda também, ele é aplicado para as bets. As bets repassam isso, no nosso caso, né, para o game provider. Eu acredito que poderia ser feito de uma maneira, no seguinte sentido: as bets pagam 10, o game provider tem que pagar 3, o payment provider tem que pagar 3, enfim, tem que definir ali quem paga o quê, para não ficar tudo nas bets e as bets terem que repassar isso adiante. E aí a gente poderia ter acordos comerciais mais flexíveis, porque hoje muitos operadores exigem, principalmente de provedores pequenos como nós, se não descontar o Gaming Tax, não vou fechar o contrato e tudo mais. Então, eu sei que isso é uma parte bastante comercial, de negociação, mas ela impacta a cadeia toda. E, no final, o maior impactado é o jogador, porque para você conseguir arcar e ter margem e ter o lucro ali, que já é pouco, né, porque a gente coloca os jogos com RTP 95, eventualmente 97, apesar da SPA permitir que seja até 85, com 85 o jogo não fica atrativo para o jogador não vai jogar, né? Então não fica bom para ninguém, e aí você ter que mexer nessa parte é bastante sensível. Então a carga tributária é alta, e explicar isso, deixar isso claro também para todos seria bem interessante, porque
tem o Gaming Tax, tem PIS, tem Confins, tem tudo isso, e aí ainda isso vai mudar esse ano, né, porque tem uma reforma tributária vindo, então imagina a confusão, era de um jeito, de repente já vai ser de outro, a gente tem essa insegurança fiscal e um tanto quanto jurídica no Brasil, que justamente faz com que talvez todos esses 30% que o Hugo falou dos fornecedores não venham para o Brasil. Então, a gente tem que tentar melhorar isso, explicar, ter bastante transparência para que o pessoal não tenha medo de vir para o Brasil, não tenha medo de ter essa licença e, pelo contrário, sejam encorajados. Para mim seria ótimo que só a Caleta conseguisse, só eu ia estar fornecendo o jogo, né? Mas não, aí o mercado também não fica atrativo, é bom ter concorrente. Claro, isso é muito importante. E eu acho que você tocou em ponto. Desculpa se eu te interrompi. Não, acho que é isso, acho que assim, basicamente essa minha visão. É importante que todos contribuam com os impostos, claro, como o Hugo falou, gerar emprego, mas não dá para exigir que uma empresa tenha demonstre um balanço, digamos assim, de 5 anos, sendo que a gente está com um ano vigente, muitos nem criaram um CNPJ, pagamentos ainda são feitos para entidades fora, então tem que estudar bem, é bastante delicado e sensível para que não fique algo muito moroso. Mas assim, ó, eu vou só antes do Fred falar, são só 14, 15 meses de regulamentação. Eu acho que a gente está tão à frente de tantos outros mercados regulados, mas tanto, sinceramente. Eu só queria, Fred, vai lá, eu só queria, são só 15 meses, a gente está na frente. Por isso que eu fico entusiasmado com isso tudo, sinceramente. Não, e eu concordo com o que o Hugo diz, porque hoje a cabeça ainda é de regulador, mas a serviço do privado, né? A cabeça nunca vai deixar de ser regulador. E o que eu queria, meu comentário aqui, Walter, é só para arredondar essa primeira rodada aí do debate, porque hoje, no fim da tarde, eu fiz aqui um exercício de entrar lá na consulta pública e dar uma olhada, e fiquei até um pouco preocupado, sabe? Até aquele momento que eu entrei, eram quase 6 da tarde, havia apenas 14 contribuições. Eu vi que tinha uma tua, Walter. Uhum. A gente fez a nossa contribuição também ontem. Eu vi a sua também. Hoje eu também fui olhar. Ela é bastante técnica, assim, ela não... e algumas outras, embora a gente saiba que também são importantes, mas são de questionamentos quanto até a questão da regulação, né, do B2B, né, se isso é o fato relevante para o mercado de apostas, porque há quem diga que isso pode ser uma questão aí que possa atrapalhar, você está impedindo o livre mercado, né? Então, os comentários que lá estão, por hora, questionam um pouco isso também, e coisa técnica assim ainda tem muito pouco, e o que foi debatido aqui nessa primeira rodada já tem muita coisa mais técnica que a gente disse aqui do que chegou lá, e aí quando eu vi que a Fabiola falou, a gente também vai comunicar, vai reportar também lá, eu fico feliz porque certamente isso vai chegar lá para a SPA, e vai ser importante, porque além, né, a agenda regulatória ela tem vários motivos que a tornam, as tornam importantes, mas uma delas também é ajudar o Estado na formulação das ideias, porque o Estado não tem todas as respostas, né? Do mesmo jeito como o Hugo disse aqui, são 15 meses de mercado regulado, a gente esticar, são 24 meses de secretaria, e de lei aprovada, a gente está falando aí de quase 30 meses, menos de 30 meses, então, de quando a gente chegou lá na SPA, menos de 30 meses também, então, assim, tudo é muito novo. Então, quando gente capacitada vem e contribui com o Estado, basicamente aquilo que a gente deseja, né, de o privado estar se unindo ao público, e o público sempre esteve de portas abertas para receber essa contribuição, e eu imagino e espero que mais pessoas possam contribuir, né, a agenda fica aberta ali até o dia 23, a consulta, na próxima segunda, e espero que mais contribuições cheguem e a gente possa discutir vários temas técnicos também.
Eu fiz a mesma coisa que você. Hoje eu também fui dar uma olhada. Eu confesso que eu Fofoqueiro como eu, né? Você que trouxe o tema, não fui eu. Foi. E eu esperava que, a essa altura, porque a gente está há 4 dias, né, do encerramento dela, eu esperava que tivesse muito mais contribuições. Eu fiquei com a mesma Mas isso é impressão. do brasileiro, gente, é na última hora. Eu acho que vem É mais verdade. coisa. Vídeo e imposto de renda, né, Simone? É que todo mundo Exatamente. estava esperando esse evento aqui. Olha aí. Que Boa. responsabilidade. Bem, obviamente, todo o processo regulatório, a maior ideia dele é mitigar riscos, né? Simone, o que você, na sua visão, né, na sua experiência, o que você vê que o regulador está buscando mitigar com essa consulta pública? Primeira coisa que eu vejo é que tem alguns riscos estruturais que eles não são plenamente endereçados quando a regulamentação ela se limita ao operador. Por exemplo, riscos à integridade. Às vezes uma falha de plataforma ou num sistema, ele pode comprometer uma correta apuração de resultado, o pagamento de prêmios, isso afeta diretamente a confiança do usuário e a própria credibilidade do mercado. Então, hoje, perante a SPA, o operador é responsável por tudo. Mesmo se um fornecedor acontecer uma falha grave, perante o regulador, só aquele operador vai responder. Isso minimiza um pouco também, divide um pouco a responsabilidade, né? Os riscos de lavagem de dinheiro, fraude, que depois o Fred vai comentar melhor, principalmente para esses fornecedores ligados ao processamento de dados, identificação de usuários, são pontos críticos de vulnerabilidade que, numa regulamentação, porque qualquer falha, esse fornecedor ele pode ser descredenciado, então esse controle ele pode ajudar muito a minimizar esses riscos de falhas, né? Sem contar o risco de apoio ao mercado ilegal, porque também, como exaustivamente falado, é uma potente forma de combater. Falta de transparência, isso também vai melhorar, porque hoje a gente basicamente não se sabe quem são todos os fornecedores, embora sejam mais ou menos conhecidos, mas o próprio regulador mesmo ele não tem essa informação de quem são, quais sistemas estão sendo utilizados, onde esses dados estão sendo processados. Então, esse modelo ele busca eliminar alguns pontos hoje não vistos. Acho que o objetivo central não é apenas regular, né, os fornecedores, mas eliminar também alguns pontos cegos. O importante é que nessa regulamentação se vai saber não só o que, mas o como também, porque provavelmente a própria portaria deixa isso claro, que alguns requisitos específicos vão ser colocados conforme o tipo de fornecedor, então algumas certificações. Então, tudo isso vai melhorar a qualidade. E nesse modelo de transição regulatória que nós temos, então, vai ampliar toda a fiscalização e supervisão para toda a cadeia de fornecimento. Aí, acho que, até puxando um pouquinho para o lado da tecnologia, né, da Fabiola, acho que o desafio é calibrar todo esse procedimento para garantir efetividade, sem criar barreiras também desproporcionais para a inovação, por excesso de burocracia, embora os procedimentos tenham que ser observados, alguma burocracia na questão de apresentar documentos, de SIGAP, disso não tem como fugir, mas algumas, eu acho que essa supervisão vai fortalecer demais o mercado e vai mitigar todos esses riscos, esses pontos cegos que hoje nós temos. Sem contar a segurança jurídica para o próprio operador, né, que vai ter maior facilidade até para contratar aqui, a preocupação de poder resolver aqui na justiça brasileira tudo, então acho que vai ser bom para todo mundo. Perfeito. Fabiola, com a sua experiência, sabe, pelo menos eu sei, né, que a Caleta, ela não atua somente no mercado brasileiro, eu sei que a Caleta tem certificações para outros mercados e não somente para o mercado brasileiro, né? Como que você vê que o Brasil pode se alinhar às melhores práticas internacionais, se é que já não está? Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, eu entendo que cada jurisdição tem os pontos bons e os não muito bons, né? E o Brasil não é diferente. Por exemplo, nós temos 2 licenças como game providers, uma de Bahamas, outra de Malta. E ambas levaram bastante tempo, e quando eu falo bastante, é mais de 2 anos para a gente obter.
justamente, talvez pelo fato dos sócios serem brasileiros e ter sócio investidor envolvido, e enfim, mas esperamos que não leve 2 anos aqui para licenciar os game providers no Brasil. Em contrapartida, a gente vê algumas ações muito boas, por exemplo, de outras jurisdições que não exigem a licença, somente a certificação. Peru, por exemplo, tem um portal onde, se o teu jogo está num site que não é regulamentado, você toma uma notificação, você tem que cumprir com tem que fazer a defesa, porque que o jogo está lá, eventualmente você nem sabe que o jogo está lá, porque ele está lá através de um agregador e tudo mais. Então, cabe a nós também tentarmos descobrir como que o nosso jogo está lá, sabe? E fazer isso no Brasil talvez seja uma boa prática. Então, se você está com jogos em mercado ilegal, talvez você deveria ser banido de estar no mercado legal. Porque para o game provider, muitas vezes não é fácil entender como você está lá, justamente porque tem vários envolvidos no meio, mas uma vez que a SPA exija isso, digamos assim, todos esses intermediários, eles são obrigados a abrir a informação para que a gente saiba, então, e consiga ter um controle melhor. Porque eu não quero ter os meus jogos no mercado legal, mas eventualmente um agregador distribuiu e a gente não tem o controle, né? Então, ter uma maneira da gente controlar isso seria crucial, e aí tem que exigir de todas as partes envolvidas, que liberem, por exemplo, quem é o site onde está sendo fornecido o jogo. Acho que isso é uma boa prática, e no mais, assim, a gente aprender já com tudo isso que aconteceu e tentar melhorar os pontos não muito bons. Mas nós temos também na Colômbia, por exemplo, certificados, temos em Bahamas. Em Bahamas, para você ter uma ideia, quando a gente foi obter a licença, e não estou falando para fazer isso, tá? Eles investigam a geração acima, a geração abaixo, os sobrinhos, os tios. Se você tem uma cicatriz no rosto, você tem que justificar por quê. Então, assim, é um negócio bem burocrático, com algumas coisas que são desnecessárias. Eu lembro que foi bem moroso assim, para a gente fazer, e algumas partes, e chegou uma época que a gente quase desistiu, mas aí estava no final, não, vamos adiante. Então, tomar esse cuidado para não querer exigir muito além, porque o que a gente quer, acima de tudo aqui com a regulamentação, é combater o mercado ilegal, e para isso tem que ser estratégico, tem que pensar nas maneiras de fazer. Pela experiência que eu tive durante o tempo que eu trabalhei na GLI, por ter passado pelo processo de reconhecimento da capacidade de laboratório, eu tenho certeza que a SPA deve estar olhando outros mercados, deve estar buscando ideias para poder trazer para cá o melhor modelo, né, e o que mais se adequa à nossa realidade. Eu me lembro que na época que nós fizemos o credenciamento frente à SPA foi uma coisa muito rápida. Eu acho, Simone, você estava lá, eu acho que foram questão de 3 semanas. Eu assinei, inclusive, a portaria, né? Exatamente. Mas, Walter, tem que tomar cuidado também, que às vezes o melhor lá em UK não vai ser o melhor aqui, porque a gente está em outro país, é outra cultura, é outro... sabe? Que esse trabalho foi muito feito pela SPA. O fato de ser o melhor no mercado que seja exemplo, às vezes não se aplica aqui. Exato. Né? A gente tem que conhecer e ver aquilo que se aplica e traduzir isso para a nossa realidade, né? Eu imagino, eu tenho quase certeza que isso está sendo, sim, olhado e trabalhado lá dentro. Hugo, o Grupo Sports Gaming já está conversando sobre como irá controlar a prestação de serviços, garantindo que apenas provedores autorizados pela SPA estejam em seu rol de fornecedores? E se sim, o que você pode contar aí para os seus concorrentes que estão aqui assistindo a gente? Como isso está sendo feito? Olha, sinceramente, Walter, eu comecei esse trabalho desde 24, batendo de porta em porta e falando para todo mundo, olha, a regulação está vindo, vocês precisam se adaptar, o Brasil vai... Bom, Fabiola sabe, Simone também, enfim, a correria que é para conseguir todo... Walter, enfim, para conseguir todos os certificados aí em 24, né?
eu espero que seja diferente dessa vez, né? Que as pessoas realmente entendam que essa regulação virá. Então, vou dizer para você uma coisa que eu fiz 1 a 1. Dia 4 de fevereiro foi publicada essa consulta pública, eu peguei o texto, escrevi os pontos principais ali, traduzi para o inglês e mandei para todos os meus fornecedores que ainda não têm empresa no Brasil. Porque, Walter, infelizmente ainda tem muita gente que fica nessa dúvida fiscal, estratégica, enfim, cada um tem a sua, de novo. E eu fiz questão de falar, no recente evento que teve no Rio de Janeiro, os fornecedores que vieram visitar no nosso stand, eu fiz questão de dizer mais uma vez a eles, enfim, muitos deles já disseram que já tomaram a iniciativa, já entenderam que realmente vão ter que se adaptar e já começaram a se mover, enfim, abrir empresa, dar os primeiros passos, entender. Então, assim, Walter, eu fiz o meu papel de operador. Eu falei com todo mundo e fiz questão de dizer o seguinte: olha, se você não se adaptar, você não vai entrar. Carol, que é a nossa Head Compliance, já está sabendo disso. Quem não se adapta não entra, porque não posso colocar nossa licença em risco, a nossa operação em risco. Então, isso já está claro dentro da empresa. Já conversei com as nossas 3 plataformas também sobre isso. Ponto pacífico, é só esperar realmente que esse processo caminhe, e eu espero que caminhe de uma maneira tranquila, mas também de uma maneira que seja, eu espero que ainda seja implementado esse ano. Sou prova viva de que você fez isso, porque eu recebi o seu e-mail. Bem, a definição desses critérios objetivos cria um novo padrão competitivo aqui no nosso mercado regulado, né? Mas mais do que cumprir requisito, trata-se de construir uma confiança, transparência, inovação para que o Brasil continue se posicionando entre as melhores práticas globais. E eu acho que isso a gente vem fazendo com excelência desde lá de trás, né? Essa primeira rodada, a gente tratou de perguntas de lógicas regulatórias do mercado. Agora a gente vai mergulhar nos pilares da proteção ao consumidor, a prevenção à lavagem de dinheiro. Agora a gente vai te explorar aí, Fred. A consulta pública, ela não apenas define conceitos técnicos, mas também consolida obrigações de integridade, proteção de dados, responsabilidades dos agentes do ecossistema. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses elementos, né, e para poder se conectar para criar um ambiente seguro, transparente e confiável. Como você vê essa consulta pública na consolidação das obrigações de PLD e IFT? Bom, Walter, primeiro, em nome até da Legítimos, nós somos apoiadores, entusiastas dessa regulação. E falando como ex-regulador, é bom também deixar claro que nada disso é novo, foi criado assim do nada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Desde lá de trás, né, esses fornecedores, né, o B2B, eles já estavam, né, na mira, com a ideia de serem também, de alguma forma, regulados. Não se sabia de que forma, certificados, regulados, autorizados. O verbo ali a gente não sabia, mas de fato, sim, que precisaria passar sob o escrutínio do regulador, né? Como já foi dito, e como todo mundo sabe, a Secretaria não tem a capacidade de pessoal para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Foram feitas escolhas, né, e aí as prioridades vieram primeiro, né, e aí começou ali com a portaria 300, a Simone ainda estava lá com a gente, né, falando dos fornecedores, deixou vir o mercado regulado no dia 1º de janeiro de 25, passado esse primeiro período desse primeiro ano, aí assim, agora, quando há ali nunca acalma, né, a gente não dá para falar que é um mercado com calma, né, mas passado ali esses primeiros 365 dias, sim, aí agora vamos botar para campo essa questão da regulação do B2B. É uma regulação que ela se faz necessária, muito porque a gente sabe que o sarrafo ele é alto para o operador, né? Ele é muito alto,
mesmo tendo a cabeça do regulador, eu consigo enxergar que o sarrafo foi alto. E em questões de integridade também, a portaria 1143, que a gente pôde escrever, a Simone me deu essa missão, gente, um pequeno disclaimerzinho aqui, em outubro de 23, a Simone falou assim um dia para mim, Fred, eu preciso que você comece a escrever a portaria de lavagem de dinheiro. Gente, o que eu vou fazer agora? A partir dali a gente começou a escrever, 4 meses, 1000 reuniões, aquilo que vocês falaram, conversando com gente de fora, gente do Brasil, até sair a 1143 lá em junho de 24. Então, ela traz questões de agenda ESG, de compliance, ela tem ligação com a lei 12846, que é a lei anticorrupção. Então, ela é altamente robusta, ela trata de políticas, procedimentos e controles internos. Então, é mais que natural que não só os operadores atendam a essa portaria, mas toda a cadeia, né? Quem está junto com o operador, porque é assim, quem está junto, né? Na boa e no ônus e no bônus. Então, os fornecedores eles precisam ter essa ideia também de que eles fazem parte de toda essa cadeia de integridade. É uma situação difícil porque, principalmente quem vem de fora, porque às vezes tem muita coisa aqui que não tem lá fora, né? A biometria, por exemplo, o reconhecimento facial, isso para muitos estrangeiros é algo que, gente, isso aqui não tem aqui. Por que querem isso tudo? E nós aqui sabemos quão importante isso é. E aí eu não falo só para prevenção à lavagem de dinheiro, eu falo para proteção, para antifraude, né, para vários quesitos. Então, uma cultura precisa ser também levada para os provedores, para que eles entendam que eles fazem parte de um processo que não é só sobre, que não pode recair só sobre o operador. Né? O operador, sim, hoje ele tem ali, ele é a linha de frente perante o regulador, mas como todo mundo faz parte, hoje, por exemplo, a empresa que eu trabalho, Legítimos, e todos os nossos concorrentes são a porteira, né, dos operadores. Nós quem abrimos e fechamos quando um CPF bate lá para se cadastrar na plataforma. Somos nós quem avaliamos se é um menor de idade, se é um impedido de apostar, se é um atleta que não pode. Então, nós temos a nossa contribuição na prevenção, na proteção e no zelo pela integridade. Esse dever de zelo que a gente tanto fala do operador, ele também deve recair sobre nós. Então, a gente precisa ter isso em mente e estarmos preparados, né? Hoje eu entendo que, falando no nicho, né, e aí eu englobo até os meus concorrentes, no QIC, são empresas que estão já preparadas para isso, pelo menos as maiores, as que operam aí para o mercado hoje regulado, elas estão já se preparando, né, para estarem aí em conformidade com o que a regulação vai trazer, porque elas sabem, elas operam para banco hoje, nós hoje estamos entrando na área de banco, então a regulação de banco é mais antiga, é mais robusta, e ela serve de exemplo para a gente. A portaria 1143 de lavagem, ela é filha da circular 3978 do Banco Central, então nada vai ser novo para quem faz QIC, porque todas as exigências regulatórias já são enfrentadas no dia a dia para quem opera para banco. E como quase todo mundo opera para banco, operar para a Bet agora vai ter que seguir também e não vai poder reclamar dizendo que eles estão botando a faca no nosso pescoço. Não, tem que aceitar porque todo mundo faz parte, né, no ônus e também do bônus. Eu entendo também que isso é mais um passo para demonstrar para a sociedade a seriedade com que o governo trata essa indústria e como a gente também é preocupado em manter tudo o mais compliance, o mais, como me fugiu a palavra, mas o mais compliance possível. Eu me lembro que quando eu vim para essa indústria, como eu falei lá atrás, em 2004, ali por 2010, eu migrei para poder começar a ver novos mercados. Ali eu comecei a entender a importância dessa indústria. E eu sou capaz de dizer, Fred, que muitas vezes a gente sofre muito mais auditoria, a gente tem que cumprir com muito mais requerimentos que muitos outros mercados
que fazem parte que ninguém olha com maus olhos, né? E eu acho que a gente vai caminhando cada vez mais para esse processo, né? Simone, como você acha que a SPA integra jogo responsável e proteção de dados às exigências regulatórias? Essa questão de proteção de dados, quero até relembrar aqui. Antes mesmo da aprovação da Lei 14.790, isso lá em setembro, outubro de 2023, o Fred vai lembrar, o que a gente via? A gente não tinha ainda uma lei que nos propiciasse iniciar o processo de regulamentação efetiva de autorização, porque não tinha penalidades, precisava realmente da aprovação da medida provisória e do projeto de lei substitutivo. E aí, só que a gente viu o quê? O mercado estava ali, mesmo de fora, tinha apostador sendo lesado, não se sabia a questão dos dados. Então, o que a gente achou que seria viável fazer na época? Então, a primeira portaria, na verdade, de regulamentação, ela existiu até antes da criação da SPA, que é a portaria normativa 1330. E ali já se obrigava a cumprir a LGPD, cumprir o CDC e cumprir, inclusive, aqueles avisos que começaram a entrar na publicidade, aviso de 18+, as cláusulas, isso tudo lá já em setembro, antes mesmo da lei. Hoje, essa questão dos dados ela é essencial, porque para jogo responsável, porque esses dados eles são o tempo todo utilizados para monitoramento do comportamento do apostador. Isso consta da portaria 1231 de forma muito detalhada. Então, não só o monitoramento do comportamento dele com relação ao jogo responsável, mas também com relação aos indícios de lavagem de dinheiro. Então, essa questão dos dados essencial sempre existiu e ela é bem fortalecida hoje na regulamentação e com a regulamentação do mercado B2B, acho que isso ainda vai ficar mais evidente, porque aí toda a cadeia vai precisar observar esses pontos. Então, isso não é essa questão dos dados, elas não são apenas um ativo operacional, né? São um instrumento regulatório mesmo de proteção do apostador, o que é bom para todo mundo, porque só fortalece o mercado. Walter, só fazer uma observação no que a Simone diz. A gente está falando de proteção de dados, jogo responsável, aí, proteção, né, de vulneráveis. Ontem passou a valer o ECA Digital, né? Pode ser que tenha algum, mas eu pergunto, qual setor da nossa economia já nasceu pronto para o ECA Digital? Verdade. Só o de apostas. Verdade, Fred. Ele já nasceu adaptado, mesmo antes do ECA Digital passar a valer. Então, para a turma, e aí eu até me incluo, porque talvez aqui só a Simone saiba, eu quando fui para a SPA, eu era contra as bets. Eu fui para a SPA porque eu só brigava com bet, eu tinha opinião contrária às bets. Então, eu fui mudando, eu fui vendo o quão a regulação foi sendo robusta, que eu falei, gente, é muito melhor regular, criar regra, controle, fiscalização, do que proibir por proibir. Então, para quem critique, quem se opõe, por se opor às bets, isso é um argumento, sabe? O setor, ele já, e é um exemplo, o ECA Digital hoje, o setor já é 100% em conformidade com o ECA Digital. Tamanha regulação, que ele já nasce pronto, porque tem uma regulação robusta por trás. Perfeito, muito bem colocado. Fred, aproveitando já, quais são os riscos regulatórios para operadores e provedores, na sua opinião? O que a gente pode enfrentar aí? Olha, tem uma situação que está acontecendo agora, e como ela já virou, né, notícia, então não tem problema nenhum comentar. Tem 3, 4, quase um mês, a SPA começou a notificar alguns operadores, eu não sei se o meu amigo Hugo já foi notificado aí, com relação a QIC, né? QIC é o conheça o seu cliente. Porque a regulação diz que o QIC tem que ser feito no cadastro, né? No transacional ou quando houver atualização cadastral. E alguns operadores não vinham fazendo, não vêm fazendo o QIC no cadastro, deixando lá para o final, ou para o saque, ou para o depósito, ou sei lá, às vezes nem fazendo nada. E a SPA, desde março do ano passado, eu ainda estava lá, já vinha fiscalizando essa atividade. E agora os operadores estão sendo notificados, dizendo o seguinte, olha só, operador, no dia tal, eu quero saber quantos QICs você fez, quantos cadastros novos, uma série de coisas lá que o operador tem que responder. E eu quero que você
assine junto com o teu provedor de QIC. Então, no caso, nós aqui na Legítimos, a gente está assinando junto com os nossos clientes, nossos parceiros comerciais. E aí, alguns casos, a SPA pegou o problema porque ela fez o teste e ela fez um cadastro simulado e não pegou o QIC completo no cadastro. Então, aí não tem muito o que fazer. É claro, lá quando isso foi feito lá em março, o mercado recém-regulado, você consegue conversar, mostrar que houve uma melhora de lá para cá, as coisas mudaram. Enfim, cada um cria ali a sua tese de defesa. Mas o fato é que com o B2B regulado, esse tipo de situação não vai nem precisar de um ofício da SPA. Porque se o provedor identificar uma situação dessa, ele vai ser obrigado a reportar. Porque se ele não reportar, quem pode se dar mal vai ser ele. Não vai ser só o operador também pode responder à fiscalização da SPA, mas o provedor também. Então, o provedor não vai querer correr esse risco, né? Ele não vai nem poder correr esse risco. Né? Então, eu acho que agora precisa certamente ter uma conversa dos operadores com os provedores, né, principalmente aqui os de QIC, para que, olha, gente, nós não podemos mais tolerar certas coisas que nesse primeiro ano foram toleradas muito em conta, é primeiro ano, o mercado está se adaptando, alguns não, de forma até assim, alguns mal intencionados, mas outros não, olha, ainda custando a entender, foi feita uma questão mais em caráter educativo, às vezes uma conversa, um e-mail, sabe, agora não vai ter mais jeito isso não vai poder mais ficar, vamos esperar a SPA notificar, vamos acreditar no baixo recurso humano que a SPA tem e esperar que em algum momento, quando ela mandar a gente ver, não vai ter mais isso, porque se identificar alguma situação ruim no processo de identificação de um CPF, eu vou ter que primeiro notificar o operador, falar, operador, olha isso aqui, está com problema. Se ele não resolver, eu vou ter que reportar para a SPA. Então, só que nós somos parceiros, então a gente vai ter que resolver isso de forma harmônica, em parceria, para que o regulador não sancione nós dois. Então, acho que o risco maior agora, e aí é um risco, mas que eu acho que pode ser mitigado se houver conversa e mostrar a importância dessa regulação, para que não haja mais aí esse tipo de situação que possa colocar ali em risco tanto o regulador, tanto o operador quanto o seu fornecedor. Excelente. Simone, qual o impacto dessas exigências para as empresas? Você enxerga alguma diferença entre empresa nacional e estrangeira? Eu acho que o impacto, Walter, eles vêm mais na linha de aumento do nível de exigência mesmo operacional, porque as empresas vão precisar de políticas estruturadas, processos de proteção de dados, processos formais, integração entre as áreas jurídica, compliance, tecnologia, os investimentos em tecnologia também, isso vai impactar, porque não adianta você ter autorização, você tem que realmente investir. A elevação do padrão competitivo. Com relação a empresas nacionais e estrangeiras, as regras são para todos, mas o que eu vejo de diferença é que muitas empresas estrangeiras que já operam fora, já têm relacionamento com esses provedores todos, eles podem já ter mais facilidade para se adaptar e ter uma menor curva de adaptação do que talvez uma empresa nacional, enfim, que uma empresa nova. Mas eu não vejo, talvez empresas nacionais tenham, por outro lado, uma melhor adaptação para as especificidades nossas aqui brasileiras, já conhecem a LGPD, mas, no geral, eu acho que a tendência é de uma convergência mesmo, porque vai ter que ter um padrão mínimo comum que todos vão ter que seguir, sejam nacionais, sejam estrangeiros, e quem não se adaptar vai acabar não se fixando no mercado. E, então, essa regulação ela eleva realmente o padrão e é um reposicionamento competitivo realmente. O mesmo que vai acontecer com os operadores, né? Quem não se adaptar, independente de ser nacional ou estrangeiro, vai acabar não sobrevivendo. Complementando, perdão, te cortei. Não, era isso. E, Simone, considerando a responsabilização dos agentes, como que garante que operadores e provedores estejam alinhados às exigências de compliance?
Acho que muito um pouco do que o Fred falou, né? Como garantir o alinhamento às exigências. Acho que uma boa fiscalização, a fiscalização acho que tem que ser eficiente. Vai ser um pouco difícil essa relação, mas para mim é o ponto auge da portaria, da minuta, é essa obrigação de comunicar ao regulador. Vai ser um pouco traumático, talvez, porque é uma relação com um parceiro seu, você vai ter que relatar para a SPA o que um parceiro seu está fazendo. Mas eu acho que sem isso também não vai ter a efetividade esperada. Então, eu acho que sempre é possível, gente. A conformidade não é algo que eu tenho que pensar se eu vou seguir ou não. Eu acho que não tem opção. Obrigatória, mandatória. Quem não tiver em conformidade não vai sobreviver, não vai ter nem competitividade. Porque eu acho que um operador também não vai querer contratar um fornecedor que não atenda as regras. Então, acho que nessa linha dá para conciliar tudo. Acredito. Esperamos que sim. E, Fred, considerando toda a sua experiência, você queria falar alguma coisa, Fred? Você está mutado? Pode fazer a pergunta e eu complemento aqui. Tá. Como que a gente estrutura um programa eficaz de integridade neste novo modelo? Tá. Antes de responder a tua pergunta, só traçando um paralelo com o que a Simone disse, e para servir de exemplo, a portaria 566, que é a portaria que fala lá da obrigação das IPs, dos bancos, né, de não darem curso a uma operação para um mercado ilegal e reportarem a SPA. Gente, imagina vocês, banco, aceitar que agora eles têm um novo regulador, que é a SPA. Isso foi um parto para isso acontecer, gente. Isso foi assim, vocês não têm ideia do que foi esse entendimento, essa costura que envolveu de ministro até quase o Papa. Mas eles aceitaram. Sim, temos agora um novo regulador específico para isso, e eles têm essa obrigação, e está lá no COAF, quase 1.600 comunicações dos bancos falando de mercado ilegal. Então, se adaptaram, gente. Começo teve rusga, teve briga, sim, saiu faísca, saiu. Mas depois houve conversa e se adaptaram. Então, acho que o caminho um pouco é esse. E nessa linha, eu trago a resposta para essa tua próxima pergunta, Walter. Eu acho que o caminho passa pelo aculturamento, né? A gente sabe que é um mercado que viveu muito tempo na ilegalidade, depois algum tempo no mercado cinza, mas sempre sem a supervisão, né? Não tinha ninguém olhando. Então, e de mercado regulado, a gente está aí há alguns meses, 17, 18 meses, nem 17, né? 15, não, 12, janeiro, fevereiro, março, 15 meses. Então, a gente sabe que leva tempo, mas eu acho que a gente precisa levar essa mensagem de que a integridade, ela precisa ser compartilhada entre todos, o meio de pagamento, o operador, o provedor de QIC, o provedor de jogos, o provedor de OD. Eu acho que uma dificuldade que a regulação pode ter é com o operador de OD, por exemplo, porque eu me lembro de ter enfrentado isso quando a gente barrou apostas em jogos da Copa São Paulo de futebol júnior. O exemplo que foi dado para a gente foi no sentido de, olha, nós somos uma geladeira, abre quem quer e pega a odd quem quer. Não, gente, se você tem um diabético em casa, você não vai deixar a geladeira aberta para ele cheia de açúcar. Você vai colocar ali só o que ele pode comer. Então, é essa cultura, e muitas das vezes que vem de fora para cá, que a gente precisa mudar. Então, eu acho que esse é o grande desafio, que a regulação, e não só a regulação, nós também, enquanto pessoas que trabalhamos no setor e, enquanto sociedade, temos aí a obrigação, né, e o dever de ajudar o Estado, né, passando essa mensagem que, olha, sim, nós precisamos, todo mundo, né, temos que dar as mãos e todo mundo está junto na mesma página, levando aí essa cultura de integridade para que o mercado todo se proteja. Fechando aqui, a gente sabe que compliance e integridade não são apenas requisitos regulatórios, são diferenciais competitivos, né? A proteção de dados, a prevenção à lavagem de dinheiro, a responsabilização dos agentes, criam um ecossistema confiável, capaz de sustentar o crescimento do mercado e aqui no Brasil. Pessoal, foi excelente. A hora que me avisaram que a gente já estava chegando em 1 hora, eu quase morri de susto. Eu não vi como o tempo passou rápido. Então, agora eu queria dar
2 minutinhos para cada um, para as considerações finais. Se vocês acharam que faltou alguma informação, alguma coisa, se querem falar mais alguma coisa, por favor, vamos lá na ordem que vocês quiserem. Vou falar então, vai. Só agradecer mais uma vez aí pela oportunidade e, sinceramente, essa regulamentação B2B é algo que, como operador, eu esperei por muito tempo. Acho que só vem a engrandecer o nosso mercado e dar mais força para todo o nosso Brasil, em todos os sentidos, não só em parte regulatória, mas também para que nós, brasileiros, também saibamos que somos capazes de fazer as coisas bem. Bom, de minha parte, eu vejo que o que se observa agora não é só uma criação de um novo arcabouço, mas é a estruturação de um novo padrão no mercado. Então, não vejo como uma restrição, mas sim uma qualificação. E ao regulamentar toda essa cadeia, o regulador ele redefine não apenas quem opera, mas o como opera. Então, o desafio realmente é garantir uma efetividade regulatória da parte dos operadores, dos fornecedores que vão se credenciar, cumprir as regras, não só para obter o seu credenciamento, mas depois manter esse padrão de conformidade. E eu sigo bastante otimista com relação ao mercado brasileiro. Eu vejo que essa regulamentação, a nossa regulamentação mesmo, com todos os problemas que temos aqui, de tributação elevada, tentativas indevidas de proibições e restrições que, na verdade, desprotegem ao invés de proteger, mas, assim, a parte de tudo isso, eu vejo que as nossas regras, elas são sólidas, acredito que o Brasil ele vai seguir sendo referência no mercado internacional. É isso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Odds, Gate, Walter, Simone, Hugo, Fabiola, obrigado aí pela troca, pelo aprendizado, a todos que nos acompanharam nessa noite aqui de quinta-feira, de quarta-feira, perdão. Eu deixo a mensagem de que, como já disse, né, em nome da Legítimos, nós defendemos a regulação do B2B, nos colocamos à disposição do Estado e pedimos, né, para que reforçamos o pedido para que mais pessoas possam contribuir. Essa agenda ela é super importante, é o Estado abrindo a porta para que a gente possa dialogar, conversar, né? Então, isso eu acho que faz parte de governos democráticos, como o que a gente tem. Então, eu vejo com bons olhos, espero que mais contribuições cheguem e a gente possa chegar a uma regulação aí equilibrada. A gente sabe que o equilibrada sempre vai ser puxar um pouquinho o peso do negócio, a faca para o nosso pescoço, mas a gente está aí preparado e sempre apoiando o Estado e o regulador. Obrigado. Bom, do meu lado, gostaria de agradecer também a Odds pelo convite, aos participantes aqui pela conversa muito produtiva, e assim como o Fred falou, a hora de fazer as contribuições é agora, né? A hora é essa. Depois não adianta reclamar, não adianta chorar. Acho que todos nós temos a obrigação de fazer isso agora, nós game providers ou provedores de outros provedores de plataforma e outros envolvidos do ecossistema de gaming. Eu ainda só não fiz porque a lista está grande e preciso da revisão do advogado. Mas é isso, acho que juntos a gente consegue construir, tem muitos especialistas na área que podem colaborar também, e quem porventura não conseguir, tem especialistas aqui no Brasil também que conseguem, né, dar essa assessoria. Eu lembro que em algumas dessas licenças que a gente tirou, por exemplo, tudo tinha que ser através de tradução juramentada. Então, eu sei o quão moroso isso pode ser para alguns estrangeiros, o fato de estar tudo em português, o fato de não entender direito como funcionam as coisas no Brasil, mas para isso tem especialistas que podem ajudar aqui no Brasil, e acho que a hora de tentar fazer algo bacana é agora. Perfeito. Bem, pessoal, esse debate mostra que o Brasil está diante de uma oportunidade única, a transformar exigências regulatórias em um diferencial competitivo.
O futuro dependerá da capacidade de todos os agentes, o regulador, o operador, o provedor, o investidor, né, de construir um ecossistema sólido, transparente e inovador. Eu sempre digo, quando tem a possibilidade de falar, e não poderia deixar de dizer aqui, no Brasil existe somente 2 lados, o do jogo legal e o do jogo ilegal. A opção é de cada um da sociedade de escolher, e a responsabilidade também, né? Em nome da Oddsgate, eu gostaria de agradecer ao Hugo, Simone, Fabiola e Fred, falei na ordem que eu vi aqui na minha tela, a todos que estiveram aqui com a gente manteve uma audiência praticamente a que começou até o fim. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, participado. Infelizmente, não houve tempo para a gente abrir para as perguntas, mas o nosso pessoal está anotando as perguntas que chegaram no chat, a gente vai procurar responder e depois enviamos para o e-mail pelo qual vocês fizeram inscrição. Eu, inclusive, se alguma pergunta foi direcionada a vocês, vou amolar vocês, envio para que vocês me ajudem a produzir essa resposta, tá? E boa noite e muito obrigado, pessoal. Boa Obrigado, noite. boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.